Eles disseram que nós vamos chorar muito. Disseram que a temporada final traz corações partidos, esperança e desespero. E não foi uma frase solta no tapete vermelho. Foi repetido, reforçado, quase como um aviso. Se o elenco está preparando o público para lágrimas, é porque alguma coisa grande vem aí na temporada 8 de Outlander. E hoje a gente vai entender o que essas falas deixam escapar sobre o destino de Jaime e Claire. Na segunda-feira à noite, em Nova York, Outlander fez a sua estreia oficial da última temporada em um evento fechado de premiere. Tapete vermelho, fãs chegando cedo, muita gente ali com a sensação de estar assistindo ao fim de uma era. E faz sentido. Foram 12 anos vendo esses personagens atravessarem guerras, continentes, perdas e reencontros, e sempre voltarem para o mesmo centro. Jaime e Claire tentando ficar de pé, mesmo quando o mundo puxa em direções opostas. Só que o que mais chama a atenção nessa noite não é o glamour, é a escolha de palavras. Diana Gabaldon, a autora da saga, falou de nostalgia e da força dos fãs, como quem reconhece que essa história virou maior do que a própria série. David Barry, que interpreta Lord John Grey, escolheu 4 palavras que ficam ecoando: romance, traição, uma história grandiosa e nobreza. Richard Rankin, o Roger Mackenzie, descreveu a temporada como emocionalmente nostálgica. Lauren Lyle, a Marsali, disse que vai fazer a gente chorar. Sophie Skelton, a Brianna, falou de orgulho pelo caminho da personagem. John Bell, o Ian, chamou a temporada de gloriosa. E aí chegam Sam Heughan e Katrina Balfe, Jaime e Claire. Eles cravam que a temporada final vem com todos os sentimentos e reforçam a frase que virou a manchete emocional da noite: vocês vão chorar muito. O interessante é que ninguém está contando cena, ninguém está entregando spoiler direto. Mesmo assim, dá para sentir que existe um aviso para o público, como se eles estivessem dizendo: vai ter despedida, mas vai ter cobrança. E aí entra a pergunta que interessa pra gente. Por que isso importa tanto em Outlander? Porque a 8ª temporada entra na parte mais sensível da Revolução Americana. E esse momento da história é cruel com quem está no meio. Revolução tem batalhas, sim, mas tem também vida cotidiana virando risco. Tem vizinho virando inimigo. Tem lealdade sendo testada na mesa do jantar. E a palavra traição, naquele período, era uma arma. Dependia do lado que estava falando. Durante a Guerra de Independência, uma parte significativa da população colonial permaneceu leal à coroa britânica. Não existe consenso perfeito nos números, mas o quadro geral é claro: muita gente não estava no mesmo lado. E isso espalha o conflito por dentro das famílias. E quando uma guerra chega nesse ponto, o dano não fica só no campo de batalha. Por isso, a palavra traição, colocada pelo Lord John, pesa diferente. Lord John Grey é nobre britânico, militar, ligado à coroa. Ao mesmo tempo, ele tem uma ligação profunda com a família Fraser. Então, quando ele descreve a temporada final misturando romance com traição, fica difícil pensar só em política lá de cima. É muito mais provável que isso toque em relações concretas. Segredos, escolhas, alianças improváveis. E agora vem o detalhe que muda o tom da conversa: nobreza. Essa palavra pode soar distante, mas dentro da história, ela aponta para uma coisa bem concreta: título, herança, posição social, pertencimento. E tem um personagem que carrega isso no corpo: William. William Ransom é filho biológico do Jaime. Só que ele foi criado como aristocrata inglês, herdeiro do título de Conde de Ellesmere. Ele pertence oficialmente ao mundo que Jaime enfrenta na Revolução. Essa tensão vem sendo construída há muito tempo, e a 7ª temporada deixou esse conflito mais exposto. Jaime se envolve diretamente na guerra do lado americano. William atua do lado britânico. Isso por si só já seria suficiente para partir qualquer família ao meio. Agora, soma a ferida pessoal: a verdade sobre a paternidade. Para William, essa descoberta tem gosto de traição. Ele cresceu acreditando em uma história sobre si mesmo. De repente, o chão muda. E quando a temporada final é descrita como cheia de altos e baixos, com traição pairando no ar, dá para imaginar o que acontece quando política e sangue se encontram no mesmo cômodo. É aqui que a promessa de lágrimas começa a fazer sentido de verdade. Porque o público não chora só por batalha.
O público chora quando um personagem precisa escolher entre duas lealdades e sai perdendo de qualquer jeito. Jaime é um homem que, desde o início, vive entre dever e afeto. Ele já foi chefe de clã, soldado, prisioneiro, homem quebrado e reconstruído. Na Revolução, ele tenta proteger uma comunidade e proteger a própria família, enquanto se move num tabuleiro que pune hesitação. William, por outro lado, carrega honra, identidade e um lugar social que ele não quer perder. Isso pode bater de frente com a verdade do sangue. Em guerra, um filho pode olhar para o pai e ver o inimigo. Um pai pode olhar para o filho e ver o uniforme do outro lado. Se tem um lugar onde coração partido é inevitável, é aqui. E o restante do elenco, quando descreve a temporada, reforça essa ideia de fechamento por todos os lados. Roger, interpretado pelo Richard Rankin, carrega o lado do tempo e das consequências. Ele é historiador, ele sabe o peso do passado, e Outlander sempre colocou Roger naquele lugar desconfortável de quem entende demais o que está por vir. Isso torna qualquer decisão mais pesada. Marsali, com a Lauren Lyle, é a personagem que dá sensação de casa em meio ao caos. Quando alguém assim diz que vai fazer o público chorar, a gente sabe que pode vir despedida ou reconciliação, e as duas coisas mexem. Brianna, com a Sophie Skelton, é legado. Ela é ponte entre séculos. Quando ela fala com orgulho do caminho da personagem, eu ouço isso como uma promessa. A temporada final vai entregar fechamento de arco, não só susto. E o Ian, com o John Bell, traz essa palavra gloriosa, que soa como um aviso de que cada núcleo vai ter seu momento, não só o casal principal. E aí voltamos para o centro. Jaime e Claire. Eles falam de esperança e desespero na mesma frase. Isso é importante, porque do jeito que eles descrevem, a temporada final não parece construída só para machucar o público. Parece construída para doer, mas doer com sentido. E em Outlander, sentido tem a ver com ciclo. A história começou com Claire atravessando as pedras em 1945. Aquilo não era enfeite, era a chave da história. A série sempre tratou a viagem no tempo como algo raro, perigoso, quase sagrado. Nem todo mundo atravessa, nem todo mundo volta, e ninguém sai igual. Claire atravessou, viveu uma vida inteira no passado, voltou, atravessou de novo. Isso mudou quem ela é, e mudou a forma como o público entende amor, destino e escolha. Por isso, quando a temporada final é anunciada como uma tempestade emocional, dá para suspeitar que Outlander vai tocar nesse ponto de origem de algum jeito. Talvez sem explicar tudo, mas fechando a sensação de que aquilo que começou nas pedras chega ao seu lugar final. E tem mais uma coisa que pesa muito nessa reta final. Claire é médica, em pleno século XVIII, em plena guerra. Num contexto como o da Revolução Americana, medicina vira risco político. Atender feridos vira suspeita. Conhecimento vira ameaça. O que Claire faz salva vidas, mas também expõe a própria existência. E essa exposição sempre cai no colo do Jaime, porque ele vira o escudo dela quando o mundo ao redor decide chamar de perigo aquilo que não entende. Então imagina esse casal vivendo o auge do conflito, com o peso do encerramento, com William do outro lado, com a política apertando e com a sensação de que tudo está chegando no último capítulo. A frase "vocês vão chorar muito" começa a soar como um aviso. E agora a gente já vai chegar no coração desse vídeo. Essa novidade, o vestido vermelho de Claire virou estampa. A Sassenach Style é uma camiseta inspirada naquela cena icônica de Outlander, pensada para quem ama a série e quer levar essa história para o dia a dia. Se esse momento também te marcou, confere os detalhes no link da descrição. Quando o elenco fala em traição, nobreza, nostalgia, esperança e desespero, o que aparece por trás é uma temporada final que vai cobrar escolhas. Escolhas que mexem com identidade, com família e com lado. E o lugar mais perigoso para isso acontecer é o triângulo Jaime, Claire e William, com Lord John ali no meio, como ponte e tensão ao mesmo tempo. Porque no fim, Outlander sempre foi isso. Uma história de amor enorme, sim. E também uma história sobre o preço de viver em tempos históricos que não pedem licença. E se a temporada 8 realmente entrega o que eles estão prometendo, o público vai chorar porque vai reconhecer o tamanho do que foi vivido. E vai reconhecer que, depois de 12 anos,
a despedida não cabe em uma cena só. Se você ainda não sabe direito quando e onde assistir estando no Brasil, aqui vai! A temporada final estreia no sábado, 7 de março, com 2 episódios. Depois disso, teremos um episódio por semana, sempre no Disney+. E para você que não quer começar a 8ª temporada com dúvida, pega essa dica. Aqui no canal Série Histórica, já tem um vídeo comentando os detalhes da 7ª temporada. Em menos de 1 hora você relembra o que ficou em aberto, quem está em risco e por que isso importa agora. O link está na descrição. E se você quiser, tem também vídeos de todas as outras temporadas, com muita pesquisa e análise de contexto histórico, para a gente entender tudo sobre essa série histórica tão amada. Então é isso. Se você curtiu essa leitura da Premiere e quer acompanhar as análises da temporada final, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações, porque a gente vai destrinchar cada detalhe dessa despedida. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!